Olá, como vai? Esse é mais um programa Falando em Liberdade, um programa que discute e debate e reflete sobre direitos humanos em todas as suas perspectivas. Eu agradeço desde já, mais uma vez, ao Dr. Caio Augusto, presidente da OAB São Paulo, e aos professores, doutores, Jorge Bolsinhas, o diretor da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, e o Adriano Ferreira, coordenador da ESA São Paulo, pelo espaço que abrem aqui toda semana para esses debates com altos especialistas. O programa de hoje é o programa do mês. Tratamos aqui hoje de um assunto muito grave que vem se agravando, que é exatamente a violência contra a mulher. É um problema que o mundo enfrenta e o Brasil em especial. Para falar desse tema, eu convidei duas especialistas, grandes juristas, amigas, que é a Renata, doutora Renata, obrigada, e a doutora Tatiane. Muito obrigada. Eu já vou apresentar o mini currículo, agradeço a presença, é uma alegria para o Falando em Liberdade e para a ESA São Paulo recebê-las. E para falarmos um pouco rapidamente da trajetória das duas especialistas que hoje recebemos, nossas convidadas, a doutora Tatiane Moreira Lima é juíza de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e é mestre em Medicina pela Universidade de São Paulo. A doutora Renata Posse Magani é advogada, professora de Teoria do Estado, mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também doutorando em Filosofia do Direito pela mesma universidade, a PUC de São Paulo. Portanto, ninguém melhor para tratar esse assunto do que duas mulheres profissionais. Um assunto delicado, um assunto que não me parece, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é um dia muito importante, mas não para a celebração, não é, Renata, Tatiane? Eu quero colocar um dado para vocês, para a gente iniciar a nossa conversa. E aqui, é bom ressaltar isso, não é? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo em relação às suas mulheres. Vejam, um estudo divulgado pelo Escritório das Nações Unidas para Crimes e Drogas de 2019 demonstrou que a taxa de homicídios femininos, que nós no Brasil denominamos feminicídio, global, foi de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres. No Brasil, essa taxa sobe para 4 mulheres mortas para cada grupo de 100 mil mulheres, o que significa uma taxa superior à média mundial de 74%. Um país que é formalmente democrático, né? E que, me parece, eu não consigo encontrar uma explicação, pelo menos uma explicação imediata, talvez há várias, temos aqui um plexo de causas. Por que, doutora Tatiane, doutora Renata, nós encontramos esse quadro trágico no Brasil e crescente, se pensarmos, por exemplo, nos estupros, não só o feminicídio, mas outros crimes, né? Claro, o feminicídio está na ponta, eu acho. Sim. O que vocês poderiam pensar sobre isso e para a gente dividir com o telespectador? Olha, Flávio, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata suas mulheres. Os feminicídios começaram a ser catalogados há pouco tempo, porque até então eles entravam na taxa geral de homicídios, de mortes violentas. Perfeito. E por isso os dados eles cada vez mais são crescentes. Certo. Acredita-se que o número de feminicídios tem aumentado, mas também acredita-se que em razão da classificação agora como feminicídios, esse número também ele apresenta uma maior expressão. E o feminicídio ele é o ponto final de uma trajetória de violência e de violações à liberdade dessa mulher. Certo. É o ato máximo quando se tira a vida de uma mulher pelo fato dela ser mulher, pelo simples fato dela ser mulher, ou em razão da violência doméstica que ela sofre. Então, muitas vezes, quando nós tratamos de violência doméstica, nós pensamos em uma agressão física, em um empurrão, uma ofensa, um xingamento, mas ao final dessa cadeia, ao final desse ciclo, o ponto máximo termina com a morte dessa mulher. É uma espiral. É uma espiral, uma violenta espiral que termina com a morte dessa mulher. E nós falamos de violência doméstica como uma epidemia, porque 1/3 das mulheres do mundo já sofreu ou vai sofrer
uma violência doméstica. Então, nós temos um problema que ele ocorre em todos os países, em escala global, e que afeta as mulheres do mundo todo. Perfeito. Renata, podemos identificar aqui, portanto, uma questão que é cultural, Tatiane também, para a pergunta, é cultural, é incentivada pelo Estado, não só por meio de ações, mas também por meio das suas omissões, ou não, a desestrutura familiar, a situação econômica, como é que é isso? Flávio, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui ao lado da minha amiga, colega e competente para falar do tema, inclusive muito mais do que eu, que está ali na ponta da lança, né, julgando esses crimes. É uma honra, então eu gostaria de parabenizar a iniciativa do programa e a gestão do Dr. Caio, que tem propiciado esses debates, tem dado espaço para uma discussão crítica. Então, em todos os aspectos que eu poderia tecer elogios, eu gostaria realmente de agradecer. Muito obrigado. E aí, dando continuidade à fala da Tatiane, respondendo diretamente a sua pergunta, Flávio, o Brasil, como a doutora Tatiane falou, ele está num circuito mundial de violências no plural, mas especificamente contra a mulher, que nos coloca numa posição bastante constrangedora, ocupando a quinta posição, né, de violência contra as mulheres. E especificamente com relação ao Brasil, acho que a gente pode falar que nós, apesar de legislações como a Lei Maria da Penha, que nos coloca, assim, a ONU já reconheceu a legislação como a terceira melhor legislação, né, de violência contra a mulher, no combate a essa violência, a gente trabalha muito pouco as questões sociais geradoras dessa violência. Perfeito, então, acho que a gente acredita sempre no direito penal como a solução de todos os nossos males. E a gente esquece de olhar para os fatores geradores sociais, econômicos e culturais que geram essa violência. E com relação ao Brasil em especial, a gente pode dizer que a gente caminha a passos muito curtos em direção a erradicação de uma cultura machista, de uma percepção do próprio agressor com estereótipos, né, machistas, misóginos, estereótipos de gênero, né? Perfeito. Então, eu acho que sim, o Brasil tem particularidades em relação a muitos países em que a gente ainda não conseguiu mexer lá na raiz do problema. A gente tem muita dificuldade de abordar as questões mais geradoras dessa violência. Né? Inclusive, Tatiane, daqui a pouco eu vou querer falar um pouquinho mais sobre o dia a dia da Vara da Violência contra a Mulher, onde a doutora atua, com brilhantismo, inclusive. Sim. O que eu gostaria antes, realmente, é de falarmos um pouquinho desta origem do ponto de vista antropológico. Vejam, nós estamos falando, e isto está presente na linha da história da humanidade. A perseguição contra a mulher, ela passou por distintos instrumentos de concretização, mas ela nunca foi interrompida. Então, desde a antiguidade, passando pela Inquisição, a ditadura, a mulher sempre esteve no alvo de um sistema patriarcal. Então, Sem dúvida. coloco isso no primeiro momento. O patriarcado é uma causa de fundo desta violência? Quer dizer, a mulher, se ela se projeta na política, por exemplo, e comete um erro, ela é taxada de uma forma diferente de um homem. Só para dar um exemplo aqui, recente, inclusive na história nossa. Tô errado, tô certo, o que vocês acham? Está mais do que certo, Flávio. Nós temos esse machismo enraizado na nossa cultura. A mulher, ela foi vista e é vista ainda como propriedade masculina, tanto que quando pensamos no Código Civil de 16, a mulher tinha que ter o nome do marido, como se fosse uma propriedade. Não existia essa igualdade do marido poder adotar o nome de família da mulher, mas a mulher, ela deixava o nome do seu pai e passava a adotar o nome do seu marido como se fosse um selo de propriedade. E para abrir o comércio tinha que ter autorização do marido. Para trabalhar tinha que ter autorização do marido. Código da mulher casada, né? Código da mulher casada. Então, ela tinha que ter autorização, ela era tratada praticamente como coisa. Certo. E nós temos essa cultura muito machista que ela persiste até hoje. O patriarcado também existe até hoje.
Esse homem que pratica essa violência é um homem extremamente controlador, que ele vai controlar as roupas, ele vai controlar o comportamento, ele vai controlar as amizades, ele vai controlar com quem essa mulher fala, ele vai controlar os atos. E a partir do momento que a mulher ela sai desse controle, que ela ultrapassa esse limite que ele entende como aceitável, ela sofre a violência, seja ela de que natureza for. Pode ser psíquica, pode ser violência física, pode ser uma agressão ao seu patrimônio. Nesse momento que ela ultrapassa, ela é punida. Então nós temos a mulher como alvo exatamente dessa violência dentro de casa, por esse homem agressor, mas quando nós olhamos para a sociedade também é uma sociedade violenta para com as mulheres. As mulheres, elas não ganham o mesmo que os homens, elas ganham 20% a menos, exercendo o mesmo trabalho. Nós olhamos essa mulher na política, 11% só, quando falamos em casos extremamente profícuos, em que a mulher ela ocupa 11%, nós somos 52% da população. Perfeito. E ocupamos apenas 11% dos cargos eletivos. Perfeito. E nós vemos uma extrema desigualdade e uma dupla jornada, porque a mulher, além de sair para trabalhar, quando ela chega em casa, ela tem que fazer todo o trabalho de casa. Perfeito. Então, a sociedade em si ela não é justa com essa mulher. E esse pano de fundo do patriarcado, ele mostra as diferentes formas de controle que são exercidas tanto dentro de casa quanto fora de casa. E não a classe social, né? Não é Ou classe socioeconômica. É. Essa é uma questão bastante interessante quando a gente trata de crimes sexuais, violências contra as mulheres, porque se tem uma ideia de que esse crime estaria localizado nas periferias, na baixa renda, e não é verdade. Quando a gente olha as estatísticas, a gente vê que exatamente por uma cultura patriarcal, machista, a gente tem o cometimento desses crimes que vitimizam mulheres independentemente da sua classe social. Só que tem uma relevância, algo que a gente percebe, quando a gente fala de uma classe social um pouquinho mais abastada, economicamente mais privilegiada, a gente vê que a vítima tem menos condições de assumir o seu papel de vítima, né? Ela quer fugir do estigma de ser vítima de uma violência. Então, normalmente, essa ideia de que o que acontece dentro da casa fica na casa, no ambiente íntimo, inviolável, acaba sendo maior quando a gente vê o cometimento desses crimes por um agressor que normalmente ocupa uma posição social privilegiada, é reconhecido na sociedade como um cara de bem, um cidadão de bem. Então, a vítima tem mais dificuldade, eu acho que, de sair desse ciclo de violência. Perfeito. Quando o crime é cometido numa classe social um pouquinho... Aliás, essa expressão ela me assusta um pouco, o cidadão de bem. Exato. Porque a gente tem visto aí fatos que comprovam o inverso. Se foi bem lembrado por vocês a questão do trabalho, do salário. Se aqui estabelecermos uma intersecção, a situação piora. Por exemplo, agora tivemos a primeira mulher indígena eleita para o Congresso na história da República. Sim, sim. Não é? A Joênia Wapichana, lá de Roraima. Também, se pensarmos na situação da mulher negra, a situação piora ainda mais. É uma dupla vulnerabilidade. O fato de ser mulher já é uma vulnerabilidade, porque a mulher ela sofre muito mais agressões dentro da sua própria casa. 72% dos feminicídios ocorrem dentro da própria casa. Isso é um dado que choca, né? Esse é um dado que choca. Dado realmente... E 52% dos agressores são parceiros, ex-parceiros, companheiros, ex-companheiros, maridos, namorados, que matam essa mulher dentro da sua própria casa, que é o local onde ela deveria estar segura e protegida. Perfeito. E quando a gente coloca o critério raça nesse quadro, é uma dupla vulnerabilidade. Então, a mulher negra, ela sofre muito mais também por ser negra e por ser mulher. E quando a gente olha as estatísticas, nós vemos muito mais denúncias dessas mulheres, mas essas mulheres que são as que denunciam mais, porque elas estão muitas vezes na base da sociedade e elas não têm, como a doutora Renata bem lembrou, esse receio, elas não têm esse receio de denunciar. E elas acabam denunciando mais. Então, quando vamos ver as estatísticas de quem denuncia a mulher,
qual a mulher que denuncia, nós vemos essa mulher que está mais na base da pirâmide social, porque a mulher que tem uma classe econômica um pouco mais privilegiada, ou mais elevada, ela sente mais vergonha social, certo. E nesse caso ela denuncia menos. Mas a violência, ela é um fenômeno perversamente democrático. Ela atinge todas as classes sociais. Vou um pouco além, inclusive agora, vou fazer outra intersecção, e aí vocês deem a opinião. Se pensar no sistema prisional brasileiro, trágico como é, a situação das mulheres também é pior, porque elas são abandonadas pelos companheiros e pela família. Enquanto o preso não, ele recebe a visita, inclusive da esposa, da mulher. Exatamente. Né? Quando ela não é obrigada a entrar na dinâmica delituosa, ela tem que arcar com o sustento dos filhos da casa, porque o companheiro está preso, e quando ela entra na dinâmica, ela vai ao presídio e lá ela é abandonada, muitas vezes gestante. E um outro fato que eu tenho trabalhado mais diretamente, eu trabalho com a questão das guerras, o direito humanitário, é a violência contra a mulher nos conflitos armados, palestra que a doutora Silvia Steiner proferiu semana passada no Tribunal Regional Federal, e que demonstra que a mulher sempre reconstrói a sociedade destruída, tem que arcar com o sustento dos filhos onde não há comida. Então, nós temos uma situação em que a mulher é sempre a primeira vítima em todas essas dinâmicas, é isso? Sim, está certíssimo, Flávio. E é um dos fenômenos que a gente percebe que, às vezes, as mulheres não denunciam os seus agressores. Porque às vezes, e na maior parte das vezes, há ainda uma dependência econômica, patrimonial, e essa mulher sabe que a ausência, por exemplo, do agressor dentro de casa vai representar para ela um déficit na composição salarial ou a falta do sustento. A falta da segurança material que ainda existe, dessa relação de dependência. Claro, a mulher já alcançou muito espaço no mercado de trabalho, mas a gente sabe até com relação à igualdade salarial, que já foi abordado aqui, a mulher, normalmente, ela tem o medo de perder essa segurança material dentro de casa. O fenômeno da violência contra a mulher, ela tem uma abrangência enorme, são realidades muito distintas, mas quando a gente fala do gênero violência contra a mulher, a gente tem violência, uma mulher adulta que é acometida de violência física, patrimonial, violência moral, e a gente tem aspectos de violência, mas pensando também em questões etárias, a gente tem uma violência que acomete crianças e adolescentes, majoritariamente meninas, né, não só, mas meninas, que é a violência sexual. Vem crescendo também, depois a doutora Tatiane, que trabalhou com esse grupo de mulheres vulneráveis, pode falar, uma crescente violência também com as idosas, as mulheres idosas vitimadas às vezes pelos próprios filhos, que são usuários de drogas, e que se já é difícil para uma mulher denunciar o companheiro, o marido, que dirá uma mãe denunciar o próprio filho. Acho que o desafio fica muito maior. Perfeito. Então, isso que foi levantado por você, Flávio, da vulnerabilidade das mulheres encarceradas, o porquê que elas cometeram crimes e porque elas foram colocadas no sistema prisional também é um outro aspecto que a gente pode trabalhar, de um sistema que aprisiona mulheres classificadas como traficantes, né, quando na verdade se tratam de pequenos delitos com baixo potencial ofensivo e acabam entrando no sistema, principalmente se forem mulheres pobres e negras, muito mais, né? Então a gente tem assim fenômenos que são diferentes, mas que de alguma forma estão no espectro de uma violência mais geral que acometem as mulheres. O pano de fundo em si é a desigualdade. A gente parte desse pressuposto da desigualdade, da disparidade de armas e, enfim, do papel da mulher na sociedade que hoje não é reconhecido e não é tido como igual ao homem. Em razão disso, as violências ocorrem. São violências múltiplas, como vocês dois bem lembraram. O sistema carcerário eu vejo como muito pesar essa situação. É como você bem disse, Flávio, a mulher encarcerada, uma vez encarcerada, e essa mulher encarcerada é, na maioria, a negra, a pobre, a traficante, dita traficante, mas são delitos muitas vezes de uso ou pequeno traficante. Certo. Ela é detida e aí ela é abandonada. Esse marido ele não vai a visitas, ele simplesmente constitui uma nova família e abandona essa mulher à própria sorte. Perfeito. Quando recebe visitas são dos familiares, mães ou irmãos, parentes, mas ela praticamente pouco recebe visitas. O homem não, quando encarcerado,
essa mulher, pode ser até a mesma mulher que apanhou, ela vai visitá-lo na cadeia. Eu já tive experiências em que muitas vezes foi dada a medida protetiva para a mulher e o homem preso, e ela pede para retirar a protetiva para quê? Para ir visitá-lo na cadeia. E isso, a gente não pode também julgar essa mulher e dizer que ela, enfim, ela fez um julgamento errado, mas nós podemos dizer que essa mulher ela tem uma dependência desse homem, pode até ser econômica, mas também uma dependência emocional. Emocional, claro. Emocional. Sim, sim. Então, em razão disso, ela não consegue romper esse vínculo de violência. E muitas vezes, apesar de ter sido vítima de uma agressão, e muitas vezes uma agressão grave, que deixa marcas, que deixa vestígios, que a incapacita para o trabalho, ela vai visitar esse homem na cadeia e não o abandona. E quando ele é solto, ela volta a se relacionar com ele. A OMS tem um dado importante, diz que as mulheres elas sofrem violência de 8 a 10 anos até que elas denunciem. Só 5% das mulheres denunciam na primeira agressão. Que situação grave. Quando indagar qualquer mulher numa delegacia ou perante o juízo se essa foi a primeira agressão, certamente ela dirá que não. Porque aquele ato que está ali, registrado naquele boletim de ocorrência, muitas vezes ele já foi relatado outras e outras vezes. Aquele é só a ponta de um iceberg. Então, essa mulher ela já foi vítima de diversas outras agressões. Então, é um ciclo muito perverso que leva essa mulher ao fundo do poço. Inclusive com reflexos psiquiátricos. A pessoa não consegue se livrar daquele círculo trágico. E quando vai buscar ajuda, pode ser tarde, né? Inclusive, este ponto, Tatiane, que você levantou, está na raiz daquela discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da mulher desistir voltar à delegacia e retirar uma queixa? Retratação. Porque na verdade, houve um debate entre o Ministério Público e a OAB. À época, se não me falha a memória. É disso que estamos falando, né? É disso que estamos falando. A lesão corporal por si só é uma ação pública condicionada. A vítima deve representar. Entretanto, qual foi a mitigação? No caso de Lei Maria da Penha, no caso de violência praticada no âmbito da violência doméstica e familiar, nós temos que a mulher, uma vez que vá à delegacia e registre o boletim de ocorrência, a ação penal ela é pública incondicionada. Perfeito. A mulher ela não pode voltar atrás, porque muitas vezes essa mulher ela está nesse ciclo de violência. Ela está ameaçada, ela pode estar com uma violência psicológica, ela tem uma dependência econômica, ela tem uma dependência emocional e ela não pode mais retirar o processo, ela não pode mais parar o processo penal, ela não pode retirar a representação, ela não pode voltar atrás. E são incontáveis as vezes que eu ouço isso em audiência da mulher dizer: doutor, eu não quero mais o processamento do feito, eu não quero mais que esse homem seja penado porque ele é meu marido e nós estamos numa situação em que eu quero reatei o relacionamento. E aí ela se vê numa situação de vulnerabilidade. Entendeu-se que nesse caso ela não pode ter essa autonomia, por quê? Porque ela está numa situação no ciclo da violência. E o que é o ciclo da violência? São 3 etapas bem claras que nós podemos perceber em uma mulher. Primeiro, a agressão, a ofensa, o xingamento, as surras, a violência física, a violência sexual, a psicológica. Logo em seguida, há um pedido de desculpas. E esse homem promete que nunca mais ele vai fazer isso, que ele vai parar de beber, que é o estresse do trabalho, que ele vai na igreja. E essa mulher aceita esse pedido de desculpas, muitas vezes para a manutenção da família, para a manutenção da situação econômica da casa, o provimento dos filhos. E ela aceita esse pedido de desculpas. Eles passam a viver numa fase de lua de mel. Certo. Nessa fase de lua de mel, tudo volta a ser como era antes. Entretanto, passado algum tempo, essa situação vai se exacerbar e ele vai praticar nova violência. E cada vez mais essa violência ela vai ser maior. Então, o primeiro ato, que muitas vezes é um empurrão, um tapa, ele evolui para um soco, para um chute, que evolui para uma surra, que evolui para um feminicídio. Então, em razão desse ciclo da violência estar presente como pano de fundo, é que essa mulher não pode voltar atrás. Quer dizer, o primeiro ato já deve servir de alerta. Com certeza. O primeiro ato, ele já deve servir de alerta que a situação ela é inaceitável. Entretanto, quando envolvemos situações com faca, com explosivos, com substâncias inflamáveis, tortura, nós devemos estar muito mais alerta, porque é uma situação em que a vida da pessoa corre risco. Veja bem, explosivos, faca,
tortura. Sim. Atos normalmente que constituem crimes de guerra, Exato. crimes contra a humanidade são praticados dentro dos lares. Dentro dos lares e na presença dos filhos. Eu ia chegar nesse Essa ponto. que é a grande questão. As crianças que presenciam isso, há um estudo feito que fala que uma criança que presencia os pais nessa situação, ele tem o mesmo estresse pós-traumático que um soldado que volta da guerra. Então, isso afeta, são chamados os filhos da violência, que pouco se falam dessas crianças, mas que necessitam de acompanhamento e tratamento psicológico. E que tem estudos também mostrando que essas crianças que são também vítimas dessa violência doméstica, elas acabam repetindo o ciclo de violência. Verdade. Elas não conseguem perceber a violência e agir a partir daí contra ela. Não, ela reproduz esse ciclo de violência na fase adulta, e gerando aí essa perversão toda que nós temos. Só gostaria, Flávio, também de voltar um ponto com relação a questão da ação penal pública incondicionada, que foi um avanço da legislação sem dúvida, mas eu fico imaginando, eu não tenho a experiência, a expertise da doutora Tatiane, mas eu acredito, já vi inclusive uma promotora que atua aqui em São Paulo, especificamente com crimes relacionados à violência contra a mulher, em que ela disse que tem um jargão no Ministério Público que assim, a vítima de violência, a mulher vítima de violência, vitimada, ela não é parceira do promotor do Ministério Público, porque a gente tem uma dificuldade de prova, né? Porque diferentemente de alguns crimes em que você consegue constituir um conjunto probatório, independentemente do depoimento da vítima, essa mulher que gostaria de fazer um juízo de retratação, mas está impossibilitada até pela natureza da ação, ela acaba não contribuindo para que você forme um conjunto de provas capaz de criminalizar o agressor. Ela acaba não sendo uma parceira do Ministério Público no sentido de realmente relatar aquilo que ela vivenciou. Se já é difícil para uma vítima de violência, principalmente dependendo da proporção da violência, lembrar de detalhes e que podem compor aí um processo penal, claro, sempre numa perspectiva de contraditório e ampla defesa, isso também tem que ficar bem claro. Há uma dificuldade dessa robustez de provas para se constituir aí uma pena, uma condenação efetivamente. É, né? O que nós chamamos isso na prática daquela mulher que ela volta e fala que caiu da escada. Perfeito. Então, é aquela mulher que quando na delegacia ela vai e conta tudo exatamente o que aconteceu. E quando chega em juízo, ela fala, não, eu bati a cabeça, eu caí da escada, a culpa foi minha, eu bati a cabeça na pia. E aí fica realmente o processo penal, ele fica com o Ministério Público fica com esse problema da prova, mas não são raras as condenações já proferidas em que, apesar da vítima voltar atrás, havendo provas, o exame de corpo de delito nos casos da lesão corporal, eu acho que é muito já dá uma sustentação jurídica juntamente com os policiais que atenderam a ocorrência, para quem a vítima contou que naquele momento tinha sido agredida por aquele homem, já são suficientes para condenar. Porque nós sabemos exatamente, a palavra da vítima nesses casos é mitigada. Perfeito. Uma curiosidade agora, imagino que vocês irão confirmar. A temática é interdisciplinar. Por exemplo, psicólogos que atuam em juízo, eles também normalmente participam desta avaliação da situação da vítima, a situação emocional daquela mulher que já vem sendo submetida à violência nos últimos 8 anos, por exemplo. Isso é perceptível por esses profissionais da saúde, assistentes, etc., ou não? Sim, nós temos todas as varas de violência doméstica, elas são constituídas de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, que fazem o acompanhamento dessa vítima, o acolhimento dessa vítima que buscou o Poder Judiciário. Então, são feitas reuniões para conscientização, são feitas palestras e, muitas vezes, acompanhamento ou relatório dessas mulheres que passaram por esses estresses para saber o grau em que ela se encontra de estresse pós-traumático, para verificar a eventual confiabilidade da sua palavra. Perfeito. Exatamente porque é importante, é um elemento de prova muito importante. Perfeito. Vamos fazer um break agora e voltamos depois para conversarmos sobre o direito em si e os instrumentos que o Estado vem utilizando. Doutora Tatiane, doutora Renata, como podemos avaliar a situação da mulher diante de tanta violência e que não é apenas um fenômeno brasileiro, como falamos. Recentemente eu conversava com o procurador de justiça de Roraima, que recebe e trabalha diretamente com os venezuelanos
entram hoje cerca de 600 a 700 por dia, ali por Pacarama, etc., e que me dizia, nos acampamentos dos refugiados, tiveram que fazer uma palestra sobre a Lei Maria da Penha por conta do alto índice de violência contra a mulher venezuelana. Inclusive explicando que no Brasil não é possível retirar queixa, né? Que nós acabamos de abordar esse ponto. Como podemos avaliar as ações advindas de um acordo a que se chegou na Comissão Interamericana, no caso Maria da Penha, a Lei Maria da Penha vigente do Brasil, a aprovação da figura do feminicídio, a criação de delegacias da mulher? O que é que está faltando? Por que temos essas ações e ainda assim a violência contra a mulher é crescente? Na minha visão, Flávio, eu acho que ainda faltam alguns pontos da Lei Maria da Penha para sua total e completa implementação. Como, por exemplo, a rede de atendimento à vítima. Nós temos delegacias especializadas, mas faltam ainda programas de empregabilidade para essa mulher, centros de acolhida, locais onde ela possa fazer cursos e se capacitar para o mercado de trabalho, para que ela tenha autonomia financeira. Então, essa parte ainda está muito fragilizada. O fator econômico é vital, então. O fator econômico é vital para a independência dessa mulher e para a libertação da violência, muitas vezes, dessa mulher. E nós temos também uma questão muito importante relativa à educação. Nós precisamos trabalhar na ponta com a educação de meninos e meninas, falando da igualdade de gênero, e especialmente trabalhar depois com esse homem que pratica essa violência. Porque a violência ela é causada por qual motivo? Pelo comportamento do homem. Sim. E esse comportamento do homem, ele precisa ser modificado, ele precisa entender que uma discussão não se resolve com violência, que nós precisamos de argumentos, que nós não precisamos de agressões. E com relação a esse agressor, foi-se constatado que quando há grupos reflexivos para autores de violência em que ao invés, ou concomitantemente a pena, ele participa de um grupo, a reincidência cai de 73% para 6%, para 5%. Então a educação, como sempre, né? A educação como forma de efetivo. prevenção, seja na base, com relação às crianças, e seja também com o agressor. Porque esse agressor vai evitar novas agressões a novas mulheres. Quando se faz uma abordagem com esse homem, ele não vai agredir não só aquela mulher, mas outras mulheres com quem ele se relacionar. Então, a importância da educação e da rede de acolhimento dessa vítima. Então, poderíamos dizer, Tatiana e Renata, que a educação das crianças, os meninos, não sei se eu vou falar um equívoco aqui, mas especialmente os meninos, sem dúvida, aprender e entender a valorizar a mulher, o papel na sociedade. As mulheres hoje lideram, as famílias lideram, apesar dessa desigualdade, começam a liderar no mercado de trabalho. Na nossa vida como professor universitário, eu dou aula há 26 anos, vemos as meninas se destacarem. sem dúvida. Os grupos de estudos aos sábados de manhã são basicamente compostos por mulheres. Então, o homem tem que ser educado desde criança. Seria isso interessante? Sim, Flávio, me permito responder na frente da doutora Tatiane. Imagina. A gente precisa romper com essa naturalização. É muito comum a gente escutar que os homens têm uma propensão biológica nata de serem mais propensos a violências ou crimes sexuais. A gente precisa romper, a gente precisa inverter essa lógica, porque ela não é natural, ela é uma construção cultural e como toda construção cultural a gente consegue reverter. Então, falar em educação, principalmente dos homens, das crianças, dos meninos. Eu sou mãe de 2 pequenininhos, né? Assim como a doutora Tatiane, tenho 2 meninos. Como mãe, eu tenho essa função social como mulher de romper com esse ciclo dentro de casa. E assim, a boa notícia é, pelo menos no meu universo, essa geração que vem, essas crianças, elas estão muito mais, percebendo muito mais o machismo. Assim, a gente percebe que às vezes nem o pai falando alguma coisa que, assim, um pai que é professor, estudioso, percebe, enfim, as dificuldades, o estigma de gênero e tal. Eu percebo que as crianças apontam, pai, você foi machista. E às vezes nem eu percebi que o pai de fato foi, e a gente acaba dando risada. Mas assim, a boa notícia acho que a gente está conseguindo mudar essa percepção. É importante esse trabalho. Eu, como professora universitária,
faço um trabalho com os meus alunos lá no final do primeiro ano, em que mulheres constituem um grupo para tratar do tema, seja feminicídio ou violência doméstica num aspecto mais abrangente. Essas alunas recebem com tanto vigor esse trabalho e essa pesquisa, que eu tenho lá um grupo de mulheres que a doutora Tatiane já foi lá na Faculdade de Direito de São Bernardo, onde eu estudo, conheceu esse grupo, que hoje elas fazem conscientização do papel da mulher e da violência contra a mulher em escolas. Então, já a gente consegue sair do ambiente acadêmico hermético, universitário, e fazer educação de uma forma mais abrangente. Então, temos boas notícias, nem tudo está perdido, né? Mas o caminho, eu acho que é a educação, sim. Perfeito. E, no caso da educação, ela advém de políticas públicas. Como vocês enxergam hoje a postura do Estado brasileiro em relação a lidar com mulheres jornalistas, pessoas famosas no meio artístico ou no meio esportivo que matam e espancam suas companheiras? Porque qual é o exemplo que se está dando, né? Como é possível frear essas situações do ponto de vista das políticas públicas? Há o que melhorar, especialmente nas varas de violência contra a mulher, onde a doutora lida diretamente com a consequência, né, porque é estrutural, não é? É estrutural, e hoje a gente percebe uma completa falta de verbas para essa causa da violência contra a mulher. Nós vemos um Estado que está cada vez mais retraído com relação a essas políticas públicas, não avançamos nesses últimos anos, e nós temos então essa falta de verbas que se traduz em falta de ações e se traduz em falta de evolução e aplicação da Lei Maria da Penha. Então nós não estamos progredindo nesse assunto, infelizmente. E aí a gente vê esse outro lado, né? Violência no esporte, violência de mulheres, violência praticada, enfim, nos vários meios, e isso um tanto quanto naturalizado. E, por outro lado, a gente deixa de falar um pouco desse assunto, a gente naturaliza mesmo. Então, é importante a política pública para que a gente não perca esse rumo de que é uma violência, sim, é preciso combater. Essa mulher, ela tem que ter uma estrutura para denunciar, ela precisa sair da casa dela. O movimento que ela faz de denunciar é muito perverso. Ela percorre uma completa via crucis. É ela que tem que fazer tudo. Ela tem que ir para a delegacia, da delegacia ela vai para o IML, do IML ela vai para reunião de rede na vara, depois ela vai para audiência. Ou seja, muitas vezes ela voltou da delegacia, o marido já cometeu o crime, já está solto, está lá sentado assistindo televisão, zombando dela. E inclusive, correndo o risco de sofrer uma nova violência. Né? Se ela chegar em casa com um boletim de ocorrência na mão, ela apanha de novo. Então, algumas mulheres têm esse receio. Eu me lembro de uma cliente que eu tive que recebeu mais de 20 ou 30 facadas do companheiro, que era um viciado em drogas, há alguns anos já. E ela me procurava porque o rapaz ia sair do presídio e ela tinha medo, ele já estava ameaçando de dentro do presídio. Então, entramos com medidas protetivas, não é? Este é um fato corriqueiro, não é? Quer dizer, a mulher era submetida à violência, ela vai a um distrito, e aí já pergunto se os distritos, as delegacias da mulher estão adequadamente equipadas hoje ou não, eu não sei. E aí tem que lidar com o que vem após a condenação, não é? Se é que há um efetivo recolhimento do culpado, do responsável, ao sistema prisional, não é isso? Olha, Flávia, eu vou ser muito sincera com você. Não há ainda uma estrutura adequada nas delegacias, multidisciplinar nas delegacias não existe. Muitas vezes ela fica, pelo menos é o relato que elas me contam, elas ficam de 6 a 8 horas para registrar o boletim de ocorrência e ela está descalça, saiu de casa com a roupa do corpo, com filhos pequenos no colo, sem alimentação. Então, essa mulher ela fica horas e horas para registrar um boletim de ocorrência, para conseguir uma medida protetiva. As medidas protetivas são dadas com uma certa celeridade, sim. Entretanto, o que falta? A fiscalização dessa medida protetiva, porque se não houver a fiscalização, a medida protetiva é só um pedaço de papel. E muitas vezes, nós, enquanto Estado, somos obrigados a dizer para essa mulher, fuja, essa medida que eu estou te dando é um pedaço de papel. Ela não segura bala, não segura facada. Perfeito. Então, muitas vezes, o Estado não está
preparado para dar uma resposta adequada para essa mulher no sentido de protegê-la. Temos hoje, sim, a Patrulha Maria da Penha, que são o quê? Guardas civis municipais que vão atrás dessa... São cadastradas as medidas protetivas, as mulheres que estão em maior risco, fatores de risco. Elas são cadastradas e a guarda vai exatamente na casa da mulher para saber se está cumprindo a medida protetiva, se está tudo bem, e também na casa do agressor, para dizer para ele, olha, estou de olho em você, se você descumprir, você vai preso. Isso tem uma eficácia gigantesca. Entretanto, por exemplo, na zona leste da cidade, que são 2,5 milhões de habitantes, onde eu trabalho, aqui em São Paulo, nós temos uma viatura que faz esse trabalho. Então é muito pouco, falta ainda muita estrutura, há muito que caminhar. No aspecto mais macro-político, né? Além dessa ausência de políticas públicas no combate, enfrentamento dessa violência, o que a gente percebe, na verdade, é a implementação, a institucionalização da violência, como se ela estivesse legitimada a partir do momento que nós temos um governante, chefe máximo do nosso poder executivo, que trata as mulheres como uma fraquejada. Então, acredito que a gente não só não avançou, como a gente está retroagindo, né? Retrocessos, na verdade, a gente percebe num movimento que, de cima para baixo, né? A mulher, ela é tratada como coisificada, né? Até no espaço do Estado, a doutora Tatiane colocando os números e a realidade, será que os homens têm condições, seja lá na delegacia, no distrito policial, de perceber a violência sutil que as mulheres passam? Ou é muito mais fácil as mulheres serem desacreditadas, né, quando fazem as suas queixas, denúncias, e muitas vezes as mulheres, por uma questão cultural mesmo, aceitarem que elas são as culpadas pelos assédios, pelos assédios que ela você estava fazendo de saia naquela noite, naquele local, não é? O Uber, isso é um direito dela, ela que decide. Recentemente nós temos, né, um aplicativo, enfim, um motorista de aplicativo que falou isso, né? Foi difícil me conter porque ela estava com shorts à la Anitta. Eu vi essa entrevista. Então a culpa é da vítima. Então a gente precisa avançar muito, mas evitar os retrocessos que a gente vem, infelizmente, percebendo dia após dia no Estado brasileiro. Perfeito. Eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que nos assistirem, Claro. não é? Como especialistas, como mulheres, que eu acho que tem uma legitimidade muito grande e um apoio para as mulheres que são submetidas à violência e que eventualmente vão nos assistir. O que vocês diriam para elas? Eu diria para você denunciar, não tenha medo. O que existe muitas vezes é uma mulher com medo demais para denunciar, sem recursos para ir atrás da sua integridade, do seu desenvolvimento econômico, da sua independência financeira, mas independente de tudo isso, se você está assistindo, conhece alguém ou sabe de alguém que sofre violência, estimule essa pessoa a denunciar, porque é muito importante uma vida sem violência. Todos têm o direito à liberdade, a uma vida sem violência. Muito bem. Acho que nesse dia, nessa semana em que a gente comemora aí o 8 de março, né? Enfim, acho que é importante você, mulher, perceber que você tem uma rede de apoio, você não está sozinha, rompa com esse ciclo de violência que te constrange, que te angustia. Procure, se não algo institucional, alguém que faça esse trabalho, mas alguém que você confia. Confie a alguém as angústias que você passa, porque você não pode suportar esse fardo sozinho. Eu falo que o tema da violência contra a mulher, ele não é um tema só nosso enquanto mulheres, né? Metade do mundo é constituído por mulheres e a outra metade pelos filhos dessas mulheres. Então, o tema da violência doméstica, da violência contra a mulher, é um tema de todos nós, é um direito fundamental. Nós temos tratados, convenções internacionais, que o Brasil é signatário. Então, você, mulher, você não precisa estar sozinha nisso, você não precisa suportar essa violência. Então, conte, sim, com as pessoas e as mulheres que estão ao seu lado para ajudá-la a sair dessa perversão. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiane, doutora Renata, agradeço. pelas brilhantes reflexões. Eu tenho certeza que elas servirão de apoio, inclusive, para muita gente. E eu quero deixar um recado aqui também, né? Nós, homens, temos que nos posicionar de forma clara, sem qualquer tipo de hesitação contra a violência em relação às nossas mulheres, brasileiras ou não. Portanto, vamos assumir essa responsabilidade. Vamos criar os nossos filhos meninos cientes desse grave problema e que respeitem as mulheres, não é? Eu quero deixar
também uma citação da Simone de Beauvoir, né? Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa substância, porque viver é ser livre. Esse é o recado do Falando em Liberdade no mês de março, em homenagem às nossas mulheres. Muito obrigado pelo programa. Acesse o canal no YouTube e no Instagram.